Muito boa noite, está no ar o nosso Redcast, o podcast da Rede FM. Geraldo Vilger, boa noite. Boa noite. Quem é que você trouxe aqui hoje pra gente bater um papo no nosso podcast? Por que é só o Geraldo que traz, né? Ah, não. Pois é. Nós trouxemos diretamente do Pará o nosso amigo, professor Darlison. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. E aí, tá gostando de Minduri? A princípio, né? Tá joia, seja muito bem-vindo aqui na rádio. O Ricardo, a gente já falei muito de você pra ele, a gente já sabe assim bastante da sua vida. No entanto, é uma história de vida e também uma história contemporânea, cheio de coisas muito ricas que vai engrandecer muito o nosso Redcast e também o programa aí na transmissão da Rádio Rede FM. Muito bem. Muito bem, eu quero mandar um abraço para você que está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, pedir para você se inscrever no canal aqui, ativar o sininho das notificações, a cada vez que tiver um novo vídeo você vai ser notificado. Você que está nos ouvindo no rádio hoje, pode mandar sua mensagem aqui no DDD 35 99970 0955, DDD 35 99970 0955. Manda aí sua mensagem pra gente. Se durante o assunto você quiser fazer uma pergunta para o professor Darlison, você pode ficar à vontade. Nós vamos fazer esse Redcast hoje em duas partes. Primeira parte com o professor Darlison de Arantina, que é professor de ensino religioso lá, e depois a gente vai conversar com o psicólogo José Augusto. Bom, vamos lá então, tem muita coisa aqui pra gente falar. O professor Darlison estava conversando com a gente aqui, é da etnia Taquara, lá do Pará. Nasce pra nós essa história, conta pra gente tudo isso daí. Conta desde o começo. Desde o começo, como que é? Beleza, então. Vamos lá. Eu nasci numa vila chamada Cametá, bem no interior do Pará, uma vila ribeirinha, às margens do rio Tapajós, é um dos maiores rios da Amazônia. E lá onde também só que do outro lado da margem do rio é a comunidade indígena da qual eu descendo, né? Minha bisavó nasceu na aldeia. Então, de lá pra cá tem um percurso onde a gente viveu. Lá na vila mesmo onde eu nasci, a gente ainda tinha muitas práticas indígenas, né? Como caça, coleta de frutos na floresta e pesca. A gente vivia muito de pesca naquela região, né? Vive ainda, né? Vive ainda, né? No caso, sim. O povo lá. Só que de um tempo pra cá tem se modificado, né? Digamos assim, que tem maior interferência com relação a práticas mais ancestrais. As coisas começaram a modernizar. Talvez lá aconteça hoje coisas que a gente vê por aqui também. Talvez a pessoa tenha uma horta, tem um espaço de terra muito bom e tal, e acaba preferindo fazer feira na cidade e levar para a zona rural. Isso acontece. Será que esse tipo de coisa, ao contrário, chegou também lá? Ou não tanto assim? Não tanto assim. Assim, tipo, eu já saí de lá, já estou aqui em Minas Gerais, vai fazer 10 anos, né? Mas eu saí do sítio já tem uns 15 anos. 15 anos. Então, bastante tempo que eu já deixei aquela região e muitas coisas assim realmente mudou. Tipo, influência também da cidade chegou até o interior, então sim, tornou-se muito diferente, né? E essa vila de onde você veio, lá. Essa vila de onde você veio, ela tem aproximadamente, ou tinha aproximadamente quantos habitantes? Tinha mais ou menos uns 1.000 habitantes na época, né? Correto. Agora sim, aumentou um pouquinho mais. Sim. Um pouquinho mais e você ainda vai contar pra gente em detalhes, mas mesmo assim há um impacto, por exemplo, até comparando com Arantina, que é a cidade onde você vive, sim, escolheu para viver e trabalhar, lecionar e tal. Você vai mas calma que você já tá cortando muito o caminho que já veio do Pará para Arantina. Tem que fazer uma volta, né? Tem mais coisa aí, que a gente quer saber como que você foi sair do Pará para vir para Minas Gerais. Então, bom, você viveu na vila até quantos anos? Até os meus 18 anos, né? Que foi o período da escola. Certo. E uma coisa interessante, né? Que eu falo sempre para meus alunos aqui, que eles têm tudo para estudar. Sim. Nós não tínhamos isso. Meu Fundamental 2, que a gente chama, né? Ele foi processo de modular.
que acontece? Cada 2 meses ia uma turma de professores diferentes para lecionar uma determinada matéria. No ensino médio também. Já tem uns 10 anos, conseguiram deixar o ensino regular do Fundamental 2, né? Agora direto lá na Vila. Inclusive eu trabalhei lá um período, foi depois que eu formei, em 2018 eu voltei lá, peguei 3 meses, né, para substituir uma professora que precisou se ausentar. Então eu trabalhei lá na minha vila durante 3 meses, foi muito legal também. Trabalhei inclusive em ensino religioso, né? Sim. Por conta da minha formação, sua formação, que é filosofia, né? E aí o ensino médio que eu fiz também foi no modular. Esse processo também de 2 meses, a cada 2 meses novos professores tinham que vir para a cidade, para a vila. E esses professores às vezes não permaneciam na vila, né? Porque você é uma vila distante da cidade, o pessoal deixava a família. Vinham, passavam 2, 3 semanas, depois voltavam para casa, né? Passavam mais uns 5 dias lá, depois retornavam para a vila. Por causa do acesso também é mais difícil, né? Para chegar, né, até a vila, o pessoal precisava pegar barcos, ou lanches, como chamam, né? Os barcos são maiores, são grandes, comporta em torno de 200 passageiros por viagem. Só que essa viagem é muito longa, são 12 horas de viagem pelo rio. Meu Deus. Então, ou seja... Pra mim que não sei nem nadar, isso já me dá um... Já deu medo. Meu pai. Isso de boa quando o tempo tá bom. Na melhor das hipóteses, 12 horas de viagem. Quando o tempo tá ruim, com forma tempestade, aí já não dá pra arriscar, né? Piora. E como é que você... Eu tô acelerando um pouco, porque nós temos que entender que esse é o primeiro programa em que será 1 hora, né, para cada participante. E como é que você navegou até a Universidade de Filosofia? Beleza. Então, como é que foi terminando essa parte lá do sítio, aí, não tinha mais que estudar, né? Uhum. Aí o que eu pensei? Seminário, né? Ou seja, o que é o seminário, né? Então, ou seja, eu vou estudar para ser padre. Você entrou no seminário pensando em ser padre. Mas não era desejo de família, não? Porque geralmente não é o pai e a mãe que quer que o filho entre pra... Não, você entrou porque você queria mesmo. Você queria, né? Queria, assim... Como eu até mandei uma mensagem pro nosso amigo aqui, né? De sempre, Geraldo. Então, eu tava fugindo das práticas antigas, né? Sim. Em busca de conhecimento. Então, eu fui atrás. Aí eu entrei pro seminário, né? Lá mesmo? Lá na cidade. Aí foi sair do sítio pra cidade, onde a cidade chama Santarém, a diocese lá. Fiquei no seminário lá durante 3 anos. Cursei o primeiro ano e o segundo ano de filosofia lá. Só que lá é diferente, a filosofia lá do seminário lá. Era curso livre, ou seja, não tinha nenhum reconhecimento pelas instituições né, federais. Você fez, mas não tinha... não tinha nenhum reconhecimento. Você não tinha graduação devido a esse curso. Tá. Aí beleza. Depois eu pedi um tempo do seminário lá, aí eu fiquei na cidade lá, trabalhando. Em Santarém? Em Santarém. Certo. Aí eu conheci já era um conhecido meu, um padre da Congregação do Verbo Divino. Aí que então eles estavam recrutando os novos jovens, né? Faz o processo de vocacionados, né? Que é o processo de chamar novos jovens para fazer parte daquela congregação. Então eu decidi entrar também. E aí eu entrei para a congregação, passei 1 ano lá em Santarém, mais 1 ano, né? E depois desse 1 ano que aí nós viemos para Juiz de Fora. Por quê? Porque a congregação ela funciona por regiões, e a região norte, nordeste e centro-oeste, os alunos, os seminaristas vinham para fazer filosofia em Juiz de Fora. Então foi quando eu vim parar em Juiz de Fora. Isso era 2014. Isso. Nada disso 2014. Faz muito tempo, né? Para nós é pouco tempo. Aí você veio para Juiz de Fora. E seminário, desculpe a minha ignorância do assunto, você estudava, morava, trabalhava, fazia tudo ali em Juiz de Fora mesmo. Isso, caso, dentro do seminário a gente não trabalha, né? A gente só estuda. Interno, a gente mora lá dentro, o trabalho que a gente faz é de casa, normal. Arrumar o quarto, sim, limpeza. Às vezes fazer comida. A gente aprende a fazer tudo um pouco lá dentro. Trabalhos remunerados não tínhamos. Você tem irmãos? Eu tenho
4 irmãos. 4 né? irmãos. 2 homens e 2 mulheres agora, que já são todos. E nesse de período maiores. eles, como é que era eles vinham O te contato ver? Só telefone? Mais difícil, só Muito telefone. difícil. E antes, inclusive até mais ou menos uns 5 anos atrás, era muito mais difícil, porque não tinha. Inclusive, hoje ainda, o sinal de rede celular lá é muito ruim. Sim. Né? Então, é difícil. Hoje não. Hoje já conseguiram uma internet, já Isso conseguem você está dizendo falar. no seminário? Não, isso lá... Para ele falar com lá. a família lá, no né? seminário, no seminário era mais... Mas no seminário de Tranquilo. Santarém ou de aqui de Juiz de Fora você está falando que tinha um sinal ruim? Sinal de internet? Lá no Lá- sítio, no interior. lá- Tem lá no contato interior. com a família, Entendi. Ainda é bastante entendeu? precário lá? Bastante precário. Sim. Agora tá com aquelas antenas do Elon Musk lá, né? Que a esperança de colocar essas antenas Esperando que sim. seria uma saída, porque realmente levar fibra ótica para uma distância tão remota não vai acontecer, Não pelo menos tem como. nos próximos 100 anos, não? Não, Infelizmente. inclusive até a energia elétrica lá era ruim. Até mais ou menos uns 4 anos atrás. Ele não sabe o que é energia elétrica ruim, não. Pior do que aqui, Não, pode mas ainda lá- Tem aqui, lá é a gente surreal. ainda tem energia. Pra você ter noção, a minha infância, a energia, nós tínhamos 4 horas de energia por dia. E isso era no gerador. Ou seja, das 7 horas da noite até as 10. Até as 10. Aí desligou, acabou. hora de criança dormir. Hora de criança dormir, pessoas adultas, todo mundo dormir. Tudo. Né? Não tinha mais. Então, Sim. só quem ficava às vezes eram as pessoas que ficavam bebendo, né? Mas hoje também está assim? A energia elétrica ainda é Não. de gerador ou tem? Há 4 anos atrás, o pessoal das comunidades em geral do município de Aveiro, eles fizeram um mutirão e vamos fazer um gato. Aí o pessoal começou a abrir caminho pela mata, né? E aí o que a prefeitura fez? A prefeitura foi lá e cedeu o trator para abrir a estrada. Tá. E aí então as comunidades, pegando a madeira que já estava abrindo a estrada, fizeram um esporte. Então eles conseguiram puxar um linhão. A população mesmo construiu Rapaz do céu. a rede elétrica para ligar em algum lugar num tronco e levar para cidade. Isso. Para as vilas da. Você vê que o povo, quando meu amigo. quando não tem poder público, o povo se organiza e faz alguma coisa. Vocês né? estão de parabéns. Foi E sacrificado. tem, hoje em dia, tem mesmo a assim, distância disso daí, mais ou menos? não sei te dizer assim especificamente, mas é uma grande área. Meu Deus, que Porque coisa impressionante. Só na margem esquerda do Tapajós, onde está a vila onde eu nasci, até onde tinha energia, tem em torno de umas 30 comunidades ao longo da margem. Cada comunidade de uma para outra dá em torno de 40 minutos caminhando pela praia, né? Ou seja, é uma distância muito longa que o pessoal teve que abrir pra Na conseguir- mão. Na mão. Não, meu Deus, Entendeu? que Aí, impressionante. Com isso tudo, a prefeitura viu, o pessoal tá trabalhando duro, vamos lá, você deu Vamos dar uma ajuda, né? Pois aí é. conseguiram trator e abriram a estrada, mas mesmo assim... Que coisa. Inclusive mesmo, semana passada eu tentei ligar pra minha mãe e não consegui, porque caiu uma árvore e cortou o linhão. Exatamente. Eles já vieram pra cá depois que você tá aqui, a sua família? Minha mãe veio em 2015, quando meu filho nasceu. E depois eu trouxe minha irmã, quando minha segunda filha nasceu. E o meu irmão veio o ano passado, ano atrasado, mas não ficou muito tempo também. Aí faltaram 2 irmãos para trazer, para conhecer um pouquinho. Sim. Uma hora eu consigo Vai- trazer. Consegue. E vamos levar. Você veio para Juiz de Fora, ficou lá O seminário. no seminário, fez filosofia. Filosofia. E o que te fez sair do seminário? seminário. E não seguir a vida religiosa E não ser padre. e não ser E não ser padre. padre, então. O que te fez fazer isso? Aí o processo de formação e aprendizado que se tem ao longo desse processo de seminário, a gente vai aprendendo muitas coisas e entendendo como que funciona, né? E aí, entendendo a doutrinação e o jogo político de interesse que existe dentro da igreja, eu preferi assim, não quero fazer parte disso, né? E além do mais, eu estava cursando filosofia, então eu gostava muito dos pensadores que são ateus, como Sartre, Nietzsche. Então são pensadores que eu me identificava mais com o modo de pensar deles. Então eu decidi sair do seminário e me Você tornei foi honesto e me tornei com ateu por eles conta também. disso, né? Aí eu cheguei Entendi. e falei, Não, peraí. Eu cheguei com ateu, forma- professor de Ensino ensino religioso. religioso. Olha aí. mas aí tem aquele ditado, né?
façam É que a gente digo. Mas não faça o que eu faço. Exatamente. É. Tá, muito Mas bem. depois a gente entra Nessa questão. Sim, entendi. Da BNT, né? Da BNT não, da BNCC. BNCC. O que significa BNCC? BNCC é Base Nacional Comum Curricular. Que são os ensinamentos obrigatórios. Entendi. Comum curricular. Por exemplo, você forma em filosofia, por exemplo, e você tem outras áreas que você pode lecionar, é isso? Não, a BNCC é a base de ensino, né? Que todo Brasil... O professor tem que aplicar, né? Ele é nacional, por isso que é BNCC. É o conteúdo, então, tem que ser aplicado. Porque senão eu me formo, eu quero dar uma aula, o outro professor de geografia outra aula, e o outro professor de geografia fala que a América do Norte fica lá na África. Você pode ter algo extra, um tempero extra. Aí você vai... norte. Isso, aquele lá vai ser mas tem que ter caminho mesmo, para né? você. Isso tem que ter mesmo. Então, se você cumprindo essa... Como é que chama a sigla? BNCC, né? E isso não depende nada das suas escolhas pessoais, das suas crenças, nada. O que importa é você cumprir essa regra, entendi? Exatamente. Muito bem. E aí, então, como eu estava dizendo, depois disso, eu pedi, então, cheguei na formação, seminário, né? Aí eu pedi, pessoal, para mim tá dando mais certo, eu vejo que a incoerência é muito grande e eu não quero fazer parte disso. Mas eu gostaria que vocês mantivessem a bolsa de estudos para mim continuar, né? A filosofia. E eles fizeram. Então eu agradeço muito a isso. Isso é interessante. Mesmo você já tendo feito uma confissão de não querer, né? De seguir aquilo que eles estavam investindo, eles ainda mantiveram a bolsa. Na verdade, professor, pelo pouco que eu sei, quando você faz o seminário, você... Mesmo se você for ordenado padre ou não, há uma habilitação aí para lecionar em filosofia e história, não é? Ou algumas matérias específicas, não é? Quando você termina o seminário. Depende, cara. Muitos padres preferem fazer outros cursos, mas geralmente é só filosofia e teologia, né? No teologia. Caso, que é o curso... Os cursos obrigatórios do seminário são filosofia e teologia. Tá. Exatamente por conta disso, né? A filosofia, ela vai desconstruir a tua fé, né? Para que você então possa... Então não é um pouco antagônico estudar filosofia e teologia num seminário que vai formar você para ser um líder religioso? Isso, só que aí desconstrói para reconstruir. Ou seja, a teologia vai reconstruir, mas de uma forma mais racional, aquilo que a gente entende hoje só do senso comum. Aquilo que é explicado pela catequista que não estudou muito, entendeu? Que aí o padre passa algumas palestras, mas são poucas. Então, ou seja, a filosofia primeiro desconstrói uma forma de pensar comum para reconstruir de uma forma teológica, mas epistemológica, né, no caso, mas com conhecimento aprofundado a respeito daquilo que você vai pregar mais tarde como padre, entendeu? Você entendeu? Não é ao contrário. É como você derrubar uma casa completamente, limpar o terreno, desmonta, né? Para construir de novo. Novamente. Se você for capaz de construir essa casa de novo, você se torna um padre. Se você perceber que não, eu prefiro... Além de que, além desses estudos, você tem que absorver muitas coisas que às vezes não condizem com o pensamento que você tem, que foi o meu caso, entendeu? Sim. Eu poderia ter muito bem continuado os estudos, mas assim, o modo de operandes, como dizem, da igreja, que não estava muito batendo com o meu modo de pensar. E aí, então, foi que eu pedi para... Você começou a se sentir desonesto, com um desonesto intelectual, talvez? E para poder ouvir mais a sua mente do que ficar fazendo de conta? Eu acredito que seja isso, né? Agir mais com... sinceridade. Com sinceridade comigo mesmo, contigo mesmo, tá certo. Professor, o que é a filosofia? Então, a filosofia é um emaranhado de conhecimento que nos faz pensar a respeito de tudo, em geral, né? Sobre qualquer assunto. Sobre qualquer assunto. Né? Basta você ter o conhecimento necessário para isso. Igual, por exemplo, eu costumo dizer que muita gente não gosta de falar de política ou falar de religião. Por quê? Porque a gente não tem o conhecimento necessário para discutir sobre essas coisas. Agora, quando você tem o conhecimento necessário para se discutir determinados assuntos, aí sim a coisa flui. E esse é o caminho, então, da filosofia, fazer as pessoas pensarem. Isso, não é à toa que Sócrates já dizia, né,
que ele tinha um método de ensino que era a maiêutica. O que é isso? Que era o parto das ideias, né? O pensar diferente, o questionamento a respeito de determinados assuntos para que possamos entender, né? E aí então é que eu dou aula de ensino religioso, né? Por quê? Por conta da minha formação em filosofia, e a filosofia, como ela está muito próximo da ciência e da religião, elas conversam muito entre elas, faz com que a grade curricular permita com que eu lecione isso, né? Mas isso não quer dizer que eu acredite por exemplo, no sobrenatural. Eu entendi. Mas a ideia que muitas pessoas têm é que a aula de religião é um catecismo 2.0 dentro do meio escolar. O que já foi no passado, né? Já foi no passado. Hoje, você é a prova viva de que a aula de religião, ela não é um catecismo, ela não é uma aula de catolicismo ali dentro. É uma aula de mistura de filosofia, de fazer as pessoas pensarem, entenderem as religiões no geral, né? Isso que mais ou menos que é. E também entenderem as diferentes formas que as pessoas têm de pensar e acreditar. Eu queria que você dissesse pra gente aqui as principais falas, explicações e pensamentos seus, não do que está presente naquela sigla que você falou, como chama? BNCC. Do BNCC, senão aquele extra do professor na sala de aula. O que você poderia citar? Bom, assim, eu sempre digo para meus alunos que a religião é um processo, né? Que cada pessoa ela pode viver a sua, sendo que ela é capaz de respeitar o próximo, né? Respeitar a diferença e conhecer. Eu digo assim que o conhecimento é o fundamental, né? Por que no último censo indicou que a intolerância religiosa aumentou no Brasil? Vocês sabiam disso? Que a não sabia. Aumentou no Brasil? Por conta de quê? Eu vi uma matéria falando inclusive sobre a intolerância com as religiões de matriz africana e tudo mais. Não sei se vai nessa linha, essa pesquisa. Então, com certeza, né? Mas assim, em geral, com todas as religiões, né? Inclusive a gente estava vindo na viagem, aí eu comentei com o Geraldo sobre que todas as religiões que nós temos no Brasil, elas são importadas, né? E essas religiões importadas, inclusive aqui é praticada muito, que é o cristianismo, né? O cristianismo foi importado. Sim. Certo? Sim. E outra coisa também que muitos dos meus alunos eu pergunto, né? Por exemplo, qual a sua religião? Muitos dizem, eu sou evangélico ou eu sou católico. Isso não são religiões, né? São instituições religiosas pertencentes a uma mesma religião, né? E o evangélico, inclusive, é uma coisa muito, não digamos errada, mas fora do comum, né? Já se tornou comum dizer, eu sou evangélico. Mas assim, evangélicos são todos os cristãos que vivem de acordo com o evangelho. Inclusive a minha ateu, né? Eu posso dizer assim, eu não sou evangélico, mas eu não sou religioso. Mas eu vivo de acordo com as regras feitas por quem? Pelos religiosos. Sim. Quem são os religiosos? Os nossos políticos, né? Porque quem está lá na política são religiosos. Em que sentido? Por exemplo, as leis são fundamentadas no cristianismo. Sim. Certo? Sim. Então, ou seja, esses caras que estão lá, todos eles são religiosos. Independentemente da religião ou da igreja que eles participam. Ou pelo menos quando né? aquelas leis foram votadas, a maioria dos políticos que estavam no poder. Isso faz sentdo porque se a gente estiver num país do Oriente Médio, é outra religião que vai ser baseado. Inclusive, dentro desse questionamento, né, tem religiões, tem alguns países que tem a religião como sua lei. Ou seja, não tem Sharia, outra lei. chama, né? Sharia, por exemplo, né? É o país cujo regime é teocrático, né? Teocrático. São muitos países de religião muçulmana, né? Sim, o cristianismo também tem uns países que são cristãos. Sim. A religião mas como oficial. A igreja ortodoxa por exemplo, da Rússia. Reino Unido mesmo é cristão, né? E o Brasil não é um país cristão. O Brasil é um país laico. leigo, né? Laico.
laico. Que chama, pelo menos teoricamente. Teoricamente, ele é laico porque porque a legislação nos permite. Quem que consagra o nosso presidente não é uma fé, não é a determinada fé. Ó, esse aqui, fulano lá, ele está consagrado como presidente ou como líder, ou como tudo, por Deus. Isso é teocracia. E é o que acontece em países do Oriente Médio, alguns, né? Ele é tido como uma divindade, não, mas um representante da divindade de Alá ou de Deus. Tanto é que o rei da Inglaterra é o chefe da igreja lá, né? Sim, exatamente. Agora, aqui nas tuas aulas, a partir da 5ª série que tem ensino religioso, que mudou agora, é 6º ano, 5ª série, né? Assim, de acordo com a legislação, né, ela pode ser aplicada desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano. Quais são... Mas ele tem tudo esquematizado, o que deve ser aplicado para determinada idade, né? Como que deve ser aplicado. Ou seja, é pintado e a gente só vai desenvolvendo o trabalho de acordo com o que já está feito. E quais são qual é a grade curricular do ensino religioso? Vamos começar agora, esse ano aqui, janeiro. O que é lecionado para os alunos? Beleza. Diferente do que ele comentou, que antigamente era a doutrinação, né? Ou seja, vou ensinar sobre o catolicismo. Não. Sim. A gente vai primeiro, por exemplo. No 6º ano, a gente trabalha o quê? As mitologias. O que são as mitologias? Como eu falei, as mitologias nada mais são do que religiões mortas. Sim. Por quê? São religiões que não são mais praticadas. A gente tem as mitologias gregas, egípcias, né? Que o pessoal praticava essas fés. Nórdicos. Inclusive em Roma tinha suas mitologias, tinha sua religião, né? Os cristãos acabaram com tudo isso. Sim. Então conhecer esse processo antropológico da história que a gente desenvolve dentro do ensino religioso, né? Ou seja, é um ensino religioso que trata da história e do processo religioso. Sim. Além de mais, trabalha sobre diversidade religiosa. O que é diversidade religiosa? Mostrar a quantidade imensa de religião que tem, o tipo de religião que existe. Por exemplo, qual que é o tipo de religião do cristianismo? Saberiam me informar? Monoteísta. Exato, né? Seria uma religião monoteísta. Assim como existe o monoteísmo, existe o politeísmo, né? Sim. Existem religiões que não têm Deus, por exemplo, o budismo primitivo é uma religião sem divindade. Sem divindade. É apenas o ser humano que busca a iluminação. Então, o aluno entender umas coisas dessa, porque isso abre a mente das pessoas. E muita gente, a gente ouve também, né? Muita coisa, Deus é um só. Sim, para uma determinada grupo de fé, Deus é um só. Mas se você chegar, por exemplo, lá na Índia, que é a religião hindu, eles têm milhares de deuses. Milhões. Milhões? São milhões de deuses. E por falar em Índia, aí que tá até uma questão que outro dia eu tava ouvindo falar, e já que nós estamos aqui com o professor Darlison, que é da etnia Taquara, parece que não é correto chamar o índio de índio, porque quem é índio é da Índia. Não tem um negócio assim, é indígena ou... Nem indígena, mas agora qual são que povos originários. Povos originários, o termo específico. Mas você, sendo descendente de uma etnia, Taquara, né? Você pode ser o mais sincero possível. Você se sente ofendido ao ser chamado... é lá aquele índio lá, igual a gente até tava brincando aqui fora. Você se sente ofendido? Ou depende da maneira que a pessoa fala? Assim, eu nunca me senti ofendido, né? Que são um auto-reconhecimento. Porque você não tem? Eu sei que eu tenho certeza, eu tenho descendência, meus genes são formados por isso. Então, para mim, independentemente do modo que sou chamado de índio, não muda nada para você, né? Sim, né? Sim. Agora tem gente que é diferente, né? Que você já chegou a sofrer algum tipo de preconceito, professor? Em Juiz de Fora, um pouco. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, 2014, que eu fui procurar trabalho, eu consegui trabalhar numa empresa chamada Alma Viva, né? Que mexe com telemarketing. Não sei nem se podia falar. Telemarketing. Né? Pode falar, pode falar. Então aí lá eu senti um pouco, né? Desse preconceito, né? De pessoal que vem lá do norte, coisa e tal. Mas pelo fato, assim, mais pela... Mais a xenofobia do norte, não do racismo. Não racismo, necessariamente. Entendi. Mas assim, senti um pouco lá. Mas depois disso foi só também... Normal. Em Arantina você
Não, em Arantina foi muito tranquilo. Ali. Até porque eu sou de uma vila pequena, então me adapto muito bem com as pessoas. Né? Então, pra mim foi muito melhor. Você vê, se me encontrar na rua lá, eu falo com todo mundo. Sim. Né? Assim, nem sei quem é a pessoa, eu falo com ela, bom dia. Mas né? nem todo mundo tinha que ser. Ele tava bem na de boa. Mas eu vou. Aquele rapaz é índio, eu vou lá falar com ele. E os alunos, você dá. Os teus alunos têm que idade, mais ou menos? Meus alunos têm em torno de 12 a 14, né? Que é do 6º ao 9º ano. Tem muitas curiosidades, eles ficam te perguntando naquele momento. Pior que não, cara. Não ficam perguntando. Eles não têm curiosidade. Eles não são igual a mim, eles não são. Eles não vão para eu ia atrapalhar a sua aula todinha com as perguntas. Então, nossa. Que bacana. E agora, deixa eu te perguntar uma coisa a respeito de rapidinho. Hoje, a gente que é leigo tem a impressão de que aluno passa de ano sem estudar. Por quê? A gente fala isso, por causa de resultado. Eu vejo um monte de pessoas que concluem o ensino médio que são analfabetos funcionais. Eles não conseguem ler um texto e entendê-lo. Né? Isso, infelizmente, é uma realidade inegável. Né? O Brasil está cheio de pessoas com diploma pendurado, porém sem conhecimento. Isso não tem como negar. Mas, independente das outras matérias, que são aquelas obrigatórias na matemática, português, a religião é uma matéria que reprovaria o aluno? Não reprova, infelizmente. Não porque reprova. A LDB, ela específica com relação a isso, né? Ela é uma matéria de cunho facultativo, no entanto, que se torna obrigatória para a formação cidadã. Sim. Ou seja, o aluno tem o direito de não estudar aquela disciplina se ele não quiser. E é o que acontece, porque como eu trago muitos temas, eu trago texto para os meus alunos lerem, muitos deles não gostam, né, de ler, de fazer interpretação, de buscar. Então, ou seja, no primeiro ano que eu comecei a dar aula, eu dava nota vermelhas, né, o aluno não tem interesse, não fazia nenhuma atividade. E ficava por isso mesmo. O pessoal chegava para mim assim, Darlison, tem que dar nota para ele, porque não pode deixar assim. Mas agora pensa isso acontecendo em português e matemática. A culpa não é só do aluno, né? Não é do aluno. A culpa é de quem? É de quem formulou a legislação. Sim. Inclusive eu estava pesquisando a outro respeito. Tá, beleza. Só que lá no Paraná, não, no Rio Grande do Sul, eles fizeram uma modificação na lei. Que para o aluno deixar o ensino religioso, a escola tem que oferecer uma outra disciplina para o aluno fazer. Ou seja, se tornou obrigatório. Sim. Sim. Né? Mas esse ensino religioso que você está falando pra gente não é um tipo de ensino religioso que vai confrontar com a fé dos outros. No seguinte sentido, você coloca na sala de aula, por exemplo, um católico e um evangélico, eles vão conviver bem. Você coloca um católico e um muçulmano, já vai sair algum tipo de discussão. Porém, com a temática que você traz na sala de aula, ninguém vai discutir. Ninguém vai. Você não está vindo impor nada. Porque a fé também, ela existe uma imposição. Você pega o muçulmano, por exemplo, né? Existe uma imposição. Ninguém vai querer, num país igual aqueles que tem a lei Sharia, e contra. Quem for, vai ter um tipo de punição. Muita gente que está do lado de fora da sala de aula acha que lá dentro está acontecendo uma doutrinação religiosa, seja lá qual for. Seja lá qual for, entendeu? E não está acontecendo isso. É o que não acontece isso. Você ensina as pessoas a pensarem, a entenderem. Assim, pela minha formação, eu trago esse cunho antropológico das religiões. Mas tem professores que, infelizmente, fazem pedagogia, né? Que é específica, e pega ensino religioso. O que vai acontecer com esse professor que não tem a formação específica para aquilo? Ele vai o quê? Doutrinar os alunos. Conforme a sua própria religião. Com a sua própria religião. O modo de ver o mundo, entendeu? Ou seja, aí que mora o grande perigo, né? É muito mais fácil um ateu dar aula de ensino religioso do que um religioso. Por quê? Porque o religioso ele vai fazer proselitismo. O que é o proselitismo? Tava procurando colocar brasa pra baixo da minha sardinha, como diz aquele ditado. Ó, tem 10 religiões aqui, mas essa daqui. Isso, exatamente. Tem isso aqui, mas esse aqui. Que é o grande perigo, que o proselitismo ele se torna crime.
Dependendo Ou seja, um da professor situação. não pode em sala de aula puxar Pregar uma sardinha doutrina para religiosa pra nenhuma. e nem não só religioso, também com as ideologias políticas, né? Não Ideologias políticas também. não é correto. Sim, Não são apesar de existir no Brasil inegável proselitismo, né? político, ideológico, infelizmente existe, mas assim, em teoria, né? Por exemplo, Não no seu ambiente de poderia. aula não existe esse tipo de coisa, mas eu já tive o desprazer de ver em Andrelândia mesmo um professor, né, se eu citar a matéria fica difícil, mas não é uma ciência humana, entendeu? Passar o período da aula inteira defendendo ideologias políticas, seja ela qual for. Isso é um crime, né, com a formação dos alunos, né, que vai na escola para poder ter um conhecimento filosófico, científico e outras coisas, mas não ser doutrinado, seja em religião ou em política. Né? Inclusive, para essa questão de política, eu digo assim, que a pessoa que realmente entende a política, se leu Platão, né, o seu livro A República, ele vai entender o que é a política. Porque a política, ela não visa um setor. Ela visa o quê? O povo. Né? Por isso que polis, povo, política, sim, cidade do povo, né? Ou seja, a política é para o povo. Eu não tenho que beneficiar um ou dois. Tem que ser para todos. Para todos. O cara que entende isso, ele vai começar a ver uma política totalmente diferente. Independente do A ou B que estiver representando ou estiver na administração, ele tem que administrar para o povo. Ele não tem que administrar para A ou para B. Sim. Entendeu? Ele tem que administrar para geral. Isso vale para município, vale para estado e vale para país. Sim, com certeza. Sim. Porque se o cara não souber fazer isso, meu parceiro, aí entra a questão da religião também. Política dentro da religião, ela tem... Aliás, a religião tem uma grande influência dentro da política. E se a gente começar a incentivar violência contra as religiões, a gente acaba tendo o que a gente teve, o aumento da intolerância religiosa. Sim. E isso aí é prejudicial, porque o que a gente está formando? Está formando cidadãos com conhecimentos ou está deixando pessoas analfabetas funcionais? Sim. Professor, o que você acha da grade curricular que nós temos? Nós falamos da BNCC, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente vê muitos coaches de finanças falar que tinha que ter ensino de economia na escola e tal. Na tua opinião, o que poderia ter e não tem, ou o que tem e não poderia ter dentro da grade? Olha só, eu tive uma experiência no ensino médio o ano passado, e o ensino médio agora está com um novo projeto, Novo Ensino Médio, né? Certo. E esse projeto é o quê? Traz novas disciplinas para a grade curricular e mantém o aluno dentro da sala de aula. Beleza. Mas são coisas úteis para a vida? Está preparando esse aluno para quê? Os alunos que estão com o ensino médio vão sair dali com 17 anos, pronto quase para o mercado de trabalho ou iniciar uma vida acadêmica na universidade. Sim. Né? Eu estou preparando esses alunos para quê? Somente. Inclusive o resultado do Enem agora da nossa região, que foi um dos menos, né? Dos piores. Piorou a situação por aqui? Não, Sim. foi um dos piores, você estava em nível nacional. Em nível nacional. Tá. Né? Preocupante. Ou seja, que tipo de aluno a gente está formando? A gente está formando aluno com qualidade ou para quantidade? Eu digo que a política, há muitos anos, vem formando quantidade. Quantidade, muitos. Inclusive, não só na área de conhecimento do ensino religioso, mas em outras disciplinas, alunos estão sendo empurrados, cara. Tem alunos que passaram para o ensino médio que não tinham condição de estar no ensino médio. Tem alunos que começaram o 6º ano sem saber ler. O 6º ano? No 6º ano. Sim. Eu ouvi isso de uma secretária. Isso é preocupante, sabe por quê? Porque que tipo de cidadão estou formando? Qual que é o incentivo desse cara? Aí o governo vai lá e diz assim, não, o aluno é obrigado a estar na escola. Mas para quê? Não dou qualidade de ensino. O professor que está lá se esforçando não dá disciplina, não obriga. Um bom aluno, formar um bom aluno, mas o aluno não quer nada. Mas ele é obrigado a estar lá. Porque tem alunos que vão para a escola e passeiam o tempo todo, né? E não faz nada. E depois tem um tal de um provão no final do ano que o aluno pode faltar 364 dias, que ele pode ir no último dia lá e fazer um provão e passar. Que tipo de formação é essa? Isso vem desde o tempo aí de eu te digo, Cardoso, esse negócio. Aí eu tá te piorando. digo, quando você me pergunta
que seria útil, né? Seria útil, dentro dessa nova formação do ensino, colocar um curso profissionalizante, por exemplo, né? Que formasse, não quero fazer faculdade agora, mas eu estou fazendo 3 anos aqui de ensino médio, né? Com um curso profissionalizante. Eu até penso que deveria, assim, na minha humilde opinião, por exemplo, você entra na primeira série, aprende a ler e escrever e vai desenvolvendo história, geografia, sei lá. Chegou lá no ensino médio. O que você gosta? Eu gosto de mecânica. Foca o estudo dele tanto no curso profissionalizante quanto nas matérias específicas para a área da mecânica. Porque aí ele não vai precisar estudar filosofia, ele não vai precisar estudar geografia, ele não vai precisar estudar história. Focar, mas né? esse plano está em andamento. Seria nesse sentido também, não é? Focar? O cara eu quero... Não só assim, porque a filosofia é necessário para que a gente tenha um conhecimento geral, inclusive debater sobre política, entender principalmente política, né? Porque a gente tem... Você me disse uma coisa... professores nossos formados da mesma área que eu, né? Que às vezes não debate sobre isso. Sim. Inclusive traz muita pauta da religião dentro da filosofia. Sim. Filosofia, você nos disse uma coisa, Darlison, no começo, que a filosofia, ela ensina as pessoas a pensarem. E o que menos a gente vê, tanto na internet como no mundo real, é ver pessoas pensarem. Quando ele é questionado, a reação dele costuma ser emocional. Ele manda o outro para aquele lugar, ele fala tudo que ele podia falar, ofensa, ele parte, aí ele muda de assunto, ele usa aquele artifício lá do pombo enxadrista, né? Ele faz de tudo, menos pensar. A filosofia entraria nessa questão de, olha, independente se vocês estão debatendo sobre religião, sobre política, sobre o que for, mas ele tem que saber pensar. A filosofia, ela ensina a pensar. É isso? Não pensar, né? Porque o pensamento a gente já aprende com o tempo, né? Sim. Mas assim, organizar ideias que sejam capazes de argumentar frente a determinados temas, né? Ou seja, o pensar ele é natural. Agora, organizar ideias que é mais complicado. Saber organizar essas ideias é fazer o quê? O questionamento. Vamos falar sobre política, mas o que é a política? Sim. Né? Por que existe a política? Para que ela serve? Né? Qual que é o objetivo da política? Então a filosofia ela busca esses métodos para que a gente possa entender o que a gente vai defender depois. Não há matéria de política na escola hoje, né? Não estuda política. Não há. Ou seja, onde que entraria a política? Entraria dentro do contexto filosófico, dentro desse processo, né? O que é a política? E aí entra o quê? Dentro da filosofia antiga, né? Que é a filosofia grega, a gente tem Platão, que estudaria ali um mínimo da República, que é o livro de Platão, uma das obras, né? Que fala o que seria a política. Na teoria, a política é uma mil maravilha, mas quando parte para a prática, aí entra o debate a respeito do que seria legal, o que não seria, o que é bom pro povo, o que não é bom pro povo. Eu tive uma visão agora aqui, assim, do candidato a vereador chegando lá na casa do professor para pedir um voto. Cara, a pessoa não sabe onde ela tá, não sabe de nada, porque assim, aqui nós estamos em cidades pequenas. Sim. E a política, ela é muito do... Darcy, então, dá um apoio aí, porque se eu for eleito, nós vai te ajudar e nós vai mexer com segurança, saúde e educação. Ou pior ainda, dá uma ajudinha aí, porque o que você me ajudar, eu te ajudo também. Eu te ajudo lá na frente. Se estiver aí precisando dar uma reforminha é basicamente isso. Não é, Geraldo? Essa é a política que a gente conhece isso, aqui. Inclusive, eu tava... Um dia eu recebi uns cristãos em casa, né? E aí eles foram para falar da palavra. Sim. Né? Sim. Aí então eu fui questionando a respeito do que eles estavam ensinando, né? Que eles praticando. Mas você acha que... Eu perguntei. Você acha que a sua religião é a verdadeira? Sim, por quê? Aí eu perguntei, por que é a verdadeira? Porque... Mas as outras não são verdadeiras também? A sua religião é verdadeira de acordo com o seu modo de pensar. Sim. Nossa, cara, o cara ficou assim... meio pálido, sabe? Perdeu a cor. E eu comecei. Nessa brincadeira eu falei mais de quase meia hora em cima a respeito disso. Você que acabou evangelizando eles.
Assim, não ofendi, assim. Não, exatamente, Mas sem assim, ofender, mostrei através de argumentos, né? Sim. Lógicos e... Ou seja, o homem tem que ter conhecimento, Tem que ter né? conhecimento. Por mais que você seja religioso, tem uns caras muito bons que eu vejo nas plataformas aí, né? Uhum. Que argumentam belezamente com relação à prova de Deus, a existência e tudo sim. mais. Beleza. Tem estudo, tem conhecimento pra isso. E ele sabe argumentar. E sabe argumentar. É. Agora o cara que vai na minha casa pra falar uma coisa e só tem um trechinho pra ler, aí é difícil. Eu entendi. Entendeu? Eu entendi. Aí é complicado. Mas assim, a gente tá É que nós estamos de horário. fazendo... Não, tá tranquilo, só te cortar rapidinho para mandar um alô aqui para Janete de Minduri, que tá nos ouvindo. Boa noite, parabéns pela programação de agora. Inclusive, Janete, se quiser mandar uma pergunta pro professor Darlisson aqui, fica à vontade. E todos que estiverem nos ouvindo, mandem suas perguntas. DDD 35 99970 0955. Professor Darlisson Pereira Melo, que é professor de ensino religioso em Arantina, formado em filosofia, veio diretamente do Pará para lecionar aqui no sul de Minas. Mas só para concluir seu pensamento, a pessoa tem que ter conhecimento em qualquer área, né? Qualquer área. Qualquer área, né? Qualquer área. Tá, mas o que estava sendo proposto de entrar na nova grade curricular que ainda não entrou? O que você tem conhecimento? Para o fundamental, não tem muita... Não muda muito. Não muda muito. Continua a mesma grade. Mesma grade. O ensino médio, inclusive, já estão reduzindo mais matérias, né? Que no ano passado os alunos entravam às 7, ficavam ali até às 4 da tarde, fazendo umas disciplinas que não tinham muito Você a está se ver, referindo sabe? à Arantina. Isso. Arantina é o Arantina ensino já integral. tem. É fundamental integral, não É. foi uma experiência, né? Aí estão reduzindo novamente a grade. Agora Sim. os alunos vão passar a sair às 2 da tarde. Ou seja, tinha disciplina ali que não valia a pena nenhuma. Mas é das 7 às 2, que Serão das 7 às 2. já é um horário bem amplo, né? É. Sim. Aí você está dizendo que tinha disciplinas ali que não agregava nada. Não agregava nada. Como, por exemplo, projetos de vida. O que um aluno de ensino médio vai fazer com projetos de vida? Mas o que seria esse projeto de vida? Então, Entendi. projeto de vida, Geraldo. Você com quantos anos lá? Com 14, 15 anos? O projeto de vida seria Desenvolver um projeto de vida, o seu Geraldo. plano, se preparando, o que você vai Isso. estudar, qual a sua formação. Então, se olhar pelo lado que eu entendo como projeto de vida, seria algo muito bem-vindo no terceiro ano do ensino médio. Onde Uma a pessoa... apenas, né? Agora, desde o começo... Para projeto de vida no ensino fundamental é difícil mesmo, né? Eu concordo. Mas também não é um tema que vai durar tanto tempo, né? Você não vai conseguir ficar falando disso, né? Imagina, se ficar 4 anos falando projeto de vida, fica difícil, né? E ao mesmo tempo que você não consegue falar tudo nunca das outras matérias regulares, como matemática, português, geografia, história, você nunca vai falar nem 10% daquilo ali. Você vai conseguir trazer. Ao mesmo tempo que você traz uma matéria que você vai ter que ficar repetindo porque não tem muito o que falar, né? Professor, hoje a tecnologia está aí crescendo cada dia mais, avançando, e hoje a gente está falando só de inteligência artificial, generativa e tudo mais. Na sua visão, como professor, qual é o uso útil disso e qual é o uso que atrapalha os alunos também? Além do óbvio das redes sociais, né? Então, assim, para pesquisa, os alunos nem usam telefone. Eu posso botar lá um tema, vamos estudar aqui sobre as religiões panteístas. Pesquisem. Vocês acham quantos pesquisam? Numa turma mais ou menos de 20 alunos, sabe quantos se dedicam a fazer uma pesquisa? Uns 3. 2. Não fala isso não. 2, no máximo. Você pede uma pesquisa para os alunos, só 2 traz. Só 2 traz. E tendo celular, inclusive com internet, né? Hoje. Mas aí que tá o Agora, detalhe, o outra problema não é o coisa. celular. E outra coisa, Não. e muitos desses alunos entram em live na aula. O professor pode estar falando lá, pode ser qualquer Você tá disciplina. brincando? Meu Né? Deus. Matemática, português, o professor tá lá explicando a matéria. E o Vamos aluno fazer- entra em live lá nas redes sociais. Mas o que eles veem? Mas Música? não tem uma regra dentro da escola que impede isso? Eu não tô falando. Infelizmente, não. Eu tô falando de a nível de Brasil.
Não existe, o professor não pode, não, simplesmente você vai Me entregar dá esse teu celular lá, celular não aqui. tem. Não pode. Não pode? Não tem nenhuma Mas legislação. então vira uma aqui. baderna, é isso? Vira, não tem muita... Você tá dando aula, utilidade. o aluno faz live, você pede um trabalho, 2 alunos entregam. Agora a minha pergunta, agora é a pergunta do programa. Professor, como se manter motivado nesses tempos? Nesse cenário. Porque eu acho que a coisa mais gostosa para um professor é você perceber o interesse do aluno. Aí você quer transferir teu cérebro pro aluno ali, então, né? Se são você esses puder. dois. Ah, São esses dois são alunos. os 2 alunos. Aí, São esses pronto. 2 alunos. Então é por eles que você vai. Por eles Se que eu fosse vou todo um, dia. você estaria ali com o mesmo prazer Com o como mesmo- se fosse todos. mesmo Então os objetivo. outros demais, ó, que se... Na vida. Não. Mais ou menos assim. Eles vão, a vida vai ensinar pra eles. É como, é como diz um velho ditado, né? Que quem ensina melhor não é o professor, é a própria vida, né? Porque Sim. o professor tem ali todo o processo de pesquisa em casa, de organizar Sim. um plano de aula, não só minha aula, né? Mas todas as outras matérias. Tem um processo grande de pesquisa, de trazer a melhor forma de ensinar, de pesquisar filmes e montar slides e tudo mais para trazer uma boa aula para o aluno e chegar na hora lá do aluno, 45 minutos, e olha que o professor passa às vezes de madrugada pesquisando, em 45 minutos de aula o aluno jogar pro ralo, Mas você entendeu? disse que a melhor escola depois, né, é a vida. É a Só que a vida. vida vai bater demais nele. Vai. Então os alunos poderiam pensar nisso primeiro, ou os pais falar para eles, olha, estuda, porque o professor não vai bater em você. A vida vai. Aí tem outro detalhe, quando mencionou os pais, né? Antigamente, no meu tempo, no nosso tempo praticamente, né? Nossos pais iam na escola para saber com o professor, né? O motivo do filho dele não ter Tirado boas notas. tirado né? boas notas e cobrava do filho. Hoje o pai vai na escola para cobrar do professor porque o professor não deu boa nota pro filho dele. Entendi. Entendeu? Olha, Ou seja, meu- os valores inverteram. Certa vez eu fui aqui em Minduri. Meu filho tem 13 anos agora. Ele participou da Olimpíada de Matemática, o BIMEP. E na escola dele, ali na estadual, 2 alunos receberam o prêmio. Um aluno do primeiro ano teve uma medalha de bronze e meu filho recebeu a menção honrosa na Olimpíada de Matemática. A escola fez um jantar, diretores, professores, e a gente ficou conversando e tal. Aí uma professora de geografia falou pra mim assim, olha, tem pai que fala pro filho assim, não precisa respeitar o professor não, que ele não te dá nada. Aí eu falei, mas o conhecimento é o quê? Você vê? Então, Você vê. Inclusive, ano passado, com essa questão de incentivo positivo, para todas as minhas turmas, eu comecei a dar medalhas para os melhores alunos. Né? Então, dei ouro e prata. Então, todos eles os 2 alunos das turmas ganharam, né? São aqueles que mais se dedicavam. Quantas turmas? Você não foi punido por isso, não? Não. Ninguém ficou sabendo, né? Não, eu tô dizendo isso porque eu também já tive um programa educacional, já dei aula também, através de cursos livres, onde os alunos participavam. E quando eu entrei, eu fui proibido de fazer qualquer tipo de competição. E a outra coisa também é que no ano seguinte o curso iria evoluir para tecnologias, né? E tudo para crianças, tudo para ensino fundamental. E a pessoa que era chefe na época do CRAS, ela falou assim, Geraldo, qual é o método para definir quem são os alunos que vão entrar? Porque não vão todos, né, participar do programa. Eu falei, não, já tem tudo elaborado, é uma prova, eles vão fazer uma prova de matemática e geometria, porque eu não tenho como trazer as pessoas para aprender algo que envolve formatos, medidas, tamanhos, formas, cores, sendo que as pessoas não conhecem geometria e matemática, não tem como. E ela falou assim, ó, isso é proibido. Primeiramente, o programa deve atender as crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Aí eu falei, mas o que é isso? Não, nós temos aqui alunos que o pai está na cadeia, nós temos alunos aqui que já tiveram problema com delinquência. Aí eu falei para ela assim, olha, eu vou parar por aqui. Porque senão eu vou ter que avisar para um menino lá da zona rural, um menino extremamente estudioso, e esforçado, o pai dele é gente boa pra caramba. Eu vou ter que falar assim, ô pai, faz alguma coisa pro senhor ir
pra prisão, que aí seu filho vai ter a oportunidade que ele tá batendo na porta da minha casa pedindo. E ele não vai poder só por culpa do senhor, pai. O senhor não cometeu nenhuma irregularidade, o seu filho não pode estudar comigo. Essa é a situação. Isso é uma história real que, inclusive, boa parte das pessoas que estão escutando esse programa testemunhou isso. Mas aí fica difícil, né? Mas essa é a realidade. Essa é a então realidade. não há mérito nenhum. Não há mérito mais, né? Não há. Infelizmente não. É como eu tô te falando, no ensino religioso, eu sou obrigado a dar nota pro aluno que não fez nada durante o ano, porque ele simplesmente não quis. Inclusive, a maioria dos alunos que pedem para sair, eu tenho que dar nota para eles também, porque o sistema não permite que o aluno vá com NC, que é não cursado, né? Se ele pediu para sair, eu até nem condeno tanto. Talvez, se não é obrigatório, ele pediu para sair. Mas agora ele ficar dentro da sala de aula, vendo live, atrapalhando a aula, e quando pede um trabalho para ele te ignora completamente. Imagina, dos 20 alunos, 2 traz o trabalho. Não, eu tenho 45, você tem 47? 47. 47, tenho 45 anos. Eu sou da época que, se você não desenvolvesse ali na sala de aula, o próprio aluno, teu colega, te chamava de burro. Meu, você é burro, meu. Você não consegue entender o que o professor tá falando. A gente tinha uma disputa. E você se esforçava ali porque você não queria ser burro. E na sala de aula, você... É engraçado, né? Porque não pode colocar competição dentro da sala de aula, né? Sendo que a vida é extremamente competitiva. Aí depois ele vai fazer o Enem. Exatamente. Aí ele vai fazer uma entrevista pra trabalhar numa empresa, ele não sabe falar, porque o problema tá ficando tão grave no Brasil, que não tem só pessoas que não sabem ler, tem pessoas que também não sabem falar. Ele não sabe. Não sabe falar como. Me parece que tudo isso é proposital, porque se as pessoas não têm conhecimento, não têm entendimento, elas vão ser mais facilmente dominadas por alguns espertalhões que o Brasil tá cheio. Sim, cheio, para todo lado. Bastante. Pra todo isso lado. muito. Então qual é o caminho para sair disso daí, professor? Que conselho? Nós temos aí 3 minutos para fechar o 3 primeiro. Minutos. Que conselho para mudar esse cenário? Conselho para mudar esse cenário, que nossos representantes passam mais olhar com maior carinho para a educação, né? Que a educação, ela é o futuro, né? Se o futuro não for menosprezado, a educação for menosprezada, então nós teremos muitos problemas. Qualidade, não a quantidade, como você disse, né? Qualidade. Tá. Porque quantidade tem demais. Sim. Né? Precisamos de melhor qualidade, né? E também a nós, professores, se dedicar muito mais, né? A gente já se dedica no dia a dia, mas um pouquinho mais é sempre bem-vindo. Sim. Né? Você já pensou em abrir não sei se já tem, porque hoje tem bastante professores que vão para o YouTube para dar aulas e fazer explicações. Você faz já ou pensa em fazer? Eu pensei num negócio. Você tem dom para isso. Não ocorreu ainda. Tem que sair, dia exato, vai sair, né, do papel. Mas assim, eu já tive vontade de sair lá e falar sobre filosofia, falar sobre religião, falar sobre as origens, né? Por exemplo, igual comentei com você na hora que nós estávamos vindo, antes de acabar, né? Que das religiões importadas para o Brasil, só uma é brasileira, né? Que nasceu aqui no Brasil, que é a mistura da religião cristã com as tradições indígenas, com o legado africano, que é o Umbanda. Né? A única religião que é brasileira, que é oficialmente uma religião que é nascida no Brasil. Isso. Tá? As outras são todas importadas. E nós temos cristianismo, nós temos hinduísmo, nós temos budismo, nós temos islamismo, tudo no Brasil tem vieram importado de fora. Muito bem. Tá bom, professor Darlisson Pereira Melo, professor do ensino religioso Arantina, nos deu a honra de vir aqui hoje para falar um pouquinho. A gente pode conversar outros assuntos ou em outras oportunidades, né? Talvez um programa inteiro. Eu gostei bastante desse diálogo aqui. Eu acho que por mim já está convidado no decorrer do ano aí para participar novamente com a gente. Professor, eu ficaria muito agradecido. Muito obrigado pelo convite, gente. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês. A honra foi toda nossa. Eu vou fazer um intervalo, pessoal, você que está nos ouvindo, e na sequência a gente já volta com o psicólogo José Augusto. Olha, o papo hoje tá cabeça. Filósofo e depois psicólogo. O papo hoje tá bem cabeça. A gente volta já. Rede FM.